Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, estamos aqui para mais um episódio da série Mãe Exausta, Ainda Há Esperança. Aquele tempo de bate-papo com mães da vida real, pessoas do meu convívio, amigas do meu coração que trago aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, tá bom? Também estamos no Instagram, TikTok, Twitter, onde você quiser, nos procure aí nas redes sociais. E não esqueça que também estamos nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcast. E hoje quero apresentar para vocês uma amiga do meu coração, mamãe de 2 adultos já, vovó, uma pessoa do meu convívio, eu amo o que ela carrega, ela é maravilhosa, uma pessoa, assim, gente, de um coração enorme, uma mulher sábia, e eu estou muito feliz dela estar aqui conosco hoje. Keila Farias. Querida, muito obrigada, meu amor, por ter aceitado o nosso convite. Que privilégio. Estar aqui conosco. Eu tô assim, né? Amo o que você carrega. Amém. Né? Quando eu vejo você, eu já vejo aquele abraço gostoso, aquele sorriso. Gente, não é por nada que ela tá lá na porta da igreja. Verdade. Para receber as pessoas, porque é com esse sorriso, com esse carisma. É Deus que faz. Sempre gente boa, sempre pronta a servir. Amém. Então, hoje não conheço a história toda da Keila, né? E a gente disse assim, miga, vamos compartilhar aqui, vamos trazer, e Deus vai te direcionar para que seja alguma coisa importante, né, na sua experiência de vida para compartilhar conosco. Amém. Eu comecei bem cedo a namorar. Já vamos começar aí. O Marcos está aqui, está observando tudo para saber qualquer coisa ele vai levantar o dedo. Pois é. Então, porque há alguns anos, né, bastante anos, eu tenho 47 anos. Então, eu comecei a namorar com 13. Isso. Nossa, muito novinha. Porque há anos atrás a gente saía muito cedo da casa dos pais para trabalhar, né? Da onde tu é, amor do Brasil? De Minas Gerais, de Governador Valadares. E eu com 9 anos já trabalhava na padaria lá perto de casa e tal. E a gente então pega uma independência, fica adulto rápido, né? E então eu comecei a namorar e a gente namorou 4 anos e eu casei grávida. E então com 17 anos e um pouquinho eu tive o Nixon, que hoje vai fazer 30. Isso em maio. Ai, o bom de ter filho cedo é isso, né? Uma mãe super jovem já com filho de 30 anos. Já. E aí depois de 3 anos eu tive a Ana Caroline, a minha Carol. Hoje já tem 26, vai fazer 27 em junho. E foi uma experiência muito, né, arrebatadora, porque com 17 anos, mãe, trabalhava fora, continuei trabalhando fora, e na igreja, criei eles, né, no caminho. Mas era uma batalha, porque eu trabalhava fora, dava de mamar, e voltava para casa, tinha, né, comida. Tu tinha rede de apoio, amor? Assim, tua mãe, vocês moravam perto? Assim, como é que era? Sim, assim, eu tinha minha sogra, tinha minha mãe. Graças a Deus, perto, então eu tinha esse apoio, graças a Deus. Mas não era fácil, né? E no Brasil, há muitos anos atrás, né, a situação financeira da gente também nunca foi muito boa, assim, estável, não. A gente era classe bem baixa, e a gente sempre foi muito lutador, graças a Deus. E foi passando, e quando meus meninos estavam com a Carol, acho que 8, e o Nix 11, o Marcos veio para cá, para os Estados Unidos. A gente teve um desentendimento depois de 11 anos de casados. Como diz outro, ele não era cristão. E eu nasci no lar evangélico. E aí foi aquela luta, né, para parar de beber, né, fumar, e enfim. Mas tu já casou sabendo? Casei, disso, né? Casei debaixo de uma desobediência que meu pai não queria.
E ele veio para cá e tem uma história também muito, muito, muito forte, que não vem ao caso hoje, porque não fala sobre mãe, mas dessa separação nossa. Mas a gente veio debaixo de uma palavra que Deus ia restaurar, né, o nosso lar, a nossa família, e restaurar a minha dignidade, porque quando eu saí do Brasil eu não era digna por essa história que um dia, quem sabe, você, né, entra no tema. Mas agora eu já vou ficar curiosa. Né, amor? Se puder compartilhar, claro, fica à vontade. Sim. Né? Mas se isso sentir, à vontade também de compartilhar. Pode compartilhar, amor? Olha, vamos ver se tem um dedo. Eu era bem nova, com 22 anos. E... é Deus. E eu tava num desespero, porque o meu esposo, né, não vivia nas noitada e tal, e aquilo... Ele não era cristão, né? Mas tava too much pra mim, né? E eu achei que tava ruim. E fui pedir um apoio pastoral. E eu não tive esse apoio pastoral e eu fui me envolvendo com este pastor. E com esse envolvimento, nós caímos em adultério. Mas antes disso, teve uma palavra que Satanás tinha preparado uma bandeja, mas era muito nova, assim, de cristão, não tinha palavra, e achava que aquilo tudo, assim, eu ia ser uma mulher de pastor, que ia acabar o meu sofrimento, que eu ia ser uma mulher, né, forte, e que o sofrimento com meu esposo ia acabar, que eu ia ser outra pessoa, né? Então, eu caí, como diz o outro, caí. Mas hoje eu vejo tudo isso que aconteceu, que Deus estava preparando para hoje estar aqui, nesse momento. Nada em vão. Não, isso. E Deus restaurou a nossa história. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu encontrei um outro homem. Glória a Deus. Para a glória do nome de Jesus. Um homem maravilhoso que aprendeu a me respeitar, me amar, cuidar da minha família, dos meus filhos. E com 1 ano e pouco nós trouxemos os nossos filhos, criamos eles. E hoje eu posso falar, eu sou muito feliz, eu tenho um marido excelente. E eu sei que a história que eu vivi, se fosse hoje, por exemplo, nós vivemos lá na Aba Church. Eu saí como uma vagabunda, todo mundo virou as costas, né? E Deus me restaurou a minha imagem. Hoje essas pessoas não me veem como me vê. Me ligam, me pedem oração. E eu louvo a Deus porque tudo Deus tem um propósito. Eu não tenho... Muita gente pode falar assim, mas por que ela está falando isso? Isso vai ao ar, né? Vai ao público. É porque eu sei quem eu sou em Deus hoje. Amém. E eu sei que Deus permitiu essa história para restaurar a vida do meu esposo, para restaurar a minha vida, para me ensinar, para me cuidar de mulheres, qual eu estou cuidando para a glória de Deus. E essa minha história, ontem mesmo eu tive um atendimento, serviu para ajudar alguém. Então, eu louvo a Deus por tudo. Pelas vitórias, pelas derrotas, pelas caídas, né? E eu sei que Ele levantou e sustentou, tem sustentado. E nós temos 30 anos de casado para a glória de Deus. E temos, né, 2 filhos grandes. A Carol está namorando. Tive também um
um neto e tive também um tempo muito difícil na adolescência com a Caroline, com esse transtorno de escola, de... Amor, se tu quiser até falar um pouquinho sobre isso, dessa fase assim, porque, vamos supor, eu não tenho ainda experiência, né, com mãe de adolescente, por exemplo. Muito. Né? Porque minhas crianças ainda são pequenas. Então, o Noah e a Zoe são crianças e mamãe fala isso... Amém, segue, né? Mas eu sei que vai chegando uma fase que as coisas vão ficando um pouquinho mais difícil, né? Sim. E chega aqui num país que é liberal. Várias coisas eles são expostos na escola. E como tu lidou assim um pouco com isso, amor? Muito difícil. A gente, né, mais antigos, os pais, a gente sempre foi muito, né, rígido com a gente. E a gente quis, né, passar esse ensino que a gente recebeu. E aqui na escola realmente são muito, muito abertos. Tem que ter a tal da privacidade. Né? E logo que chegamos aqui, eu lembro que a minha menina colocou na porta dela lá assim, por favor, bater antes de entrar. Ah, sim, claro. Aí o pai dela falou assim, uai, como que é isso? Vamos tirar esse plaquinho aí, porque não é assim. Aqui não é assim. Ah, mas fulano falou e tal. Aí não. Ah, então você também não vai poder mais me bater, pai, porque aqui não pode bater, porque se bater eu posso chamar pra polícia. Lembrando da Gleice, se tiver dedo pra discar. Se tiver dedo pra discar pra polícia, vai. Aí o pai dela, não, querida, não é assim, mas é muito difícil. O adolescente aqui nessa terra, porque eles querem, logo que fazer seus 12, 13 anos, quer andar de acordo com o que se vê lá fora, né? O que vê na escola, na high school. Na high school é um absurdo, tudo pode, tudo. Amor, em algum momento tu sentiu assim, eles um pouco escapando da tua mão? Sim, quando fizeram 15 anos, a Carol com 14, o Nix com também 14, 15, eles já estavam muito difícil, E sempre aquelas, ai, mas por que fulano pode? Por que eu vou numa festinha, por que fulano pode e eu não posso? Então, ainda mais que a gente, né, cristão, ai, por que fulano pode fazer certo tipo de coisa em certo tipo de lugar? E sempre dá uma escapadinha, não tem jeito. É muito difícil. Mas com o tempo, com nossa educação, com oração, aí a gente foi sabendo lidar um pouco mais. Aí tu foi puxando e sempre limitando, né? Limitando. Mas quando faz os benditos 17, 18, minha amiga, aí já não tem medo, não. Aí não tem jeito, não. Você não precisa ficar com medo, porque aí você pode... Eu tive uma palavra, eu não lembro qual pastora que falou comigo, que quando tem 18, depois chega o 21, você tem que... pastora Vivi. Respeitar a estação deles. Por quê? Eles têm o leite hebreu. Eles vão, mas eles voltam. Porque a semente está ali plantada. E aconteceu exatamente. Eles foram. Porque fizeram 21 anos, sou independente, eu trabalho, né? Eu sou dono do meu dinheiro. E não adiantava eu querer prender 2 jovens. E eles foram. Como diz outro, foram para o mundo, experimentou o que o mundo, né, pôde ofereceu. O Nixon, graças a Deus, ele casou, teve que voltar, né, casou e logo que casou, teve nem um ano depois teve, a esposa ficou grávida, então ele, né, ele viu que tipo assim,
nesse mundo aí, eu não posso ficar. Porque eu tenho que ensinar o meu filho o caminho que eu quero, né? E graças a Deus, tá lá e tá ensinando o Benício no caminho do Senhor. E a Caroline, ainda a gente está no processo. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra e eu estou orando e Deus já ouviu a minha oração, já mandou um genro aí. Um genro maravilhoso, então, pelo esse sorriso. Deus já mandou um genro. É igual ela chegou ontem de viagem e falou assim, mãe, aqui, fulano mandou uma caneca para você. Aí eu falei, Jesus, eu não sei se eu choro, se eu grito, se eu dou uns pulos, se eu falo mistério, mãe, mas menos, mãe. Eu falei, minha filha, como eu sonhei falar que meu genro mandou. Minha filha, você tem 26 anos. Como eu sonhei e como eu orei. É porque é muito difícil, Bianca, não é fácil. E o conselho que eu dou para as mães de hoje, invista o tempo com seu filho, fale, ministra, põe a mão na cabeça e ministra, você vai ser assim, você vai ser assado, porque vale a pena. Eu fiz isso, eu sei que eles voltaram e uma tá voltando, é por causa que valeu a pena ali. Tinha uma palavra plantada ali, tinha uma palavra ministrada ali. Então, onde você ministra, onde você coloca suas mãos, onde você investe seu tempo de jejum, de oração, de entrega, de renúncia, há uma esperança. Há uma esperança. Mesmo que ser mãe é exaustivo, é um dom, mas é um dom que nos requer muito, muito. Hoje, muitas mães não acham que é tão exaustivo por deixar, né, em outros lugares e tal. Mas o tempo que as mães estiver com o filho, esse é o conselho que eu dou. Ministre, não deixe influências, não deixe influências de outros lugares. Vai ali no passado, o que a sua mãe viveu, né? O que sua avó também ensinou. Não vai no ensinamento de muita coisa de hoje em dia, porque hoje em dia está muito, né, liberal, tudo pode, é assim, assim. Então, ainda vale a pena os conceitos mais antigos para que hoje a educação, né, seja colocada em primeiro lugar, debaixo também da palavra, né? Que tem que ter a palavra no meio. Amor, isso que eu ia te perguntar. Tu tinha uma rotina assim com eles quando eles eram menores? Tu tá sempre falando, profetizando na vida deles. Como é que tu fazia isso? Assim, tu tinha algum momento com eles em particular? Ou quando eles iam dormir, você passava lá no quarto? Ou você tinha o tempo antes de dormir? Ou fazia de manhã? Você tinha alguma... Quando eu estava no Brasil, eu fazia muito. Eles, né, iam para a escola dominical e tal, tinha escolinha 3 horas na igreja, no sábado e tal. Vim para cá, né, o que a gente faz quando chega para cá? O que aconteceu comigo? Chegou aqui os Estados Unidos, né, como diz, abriu meus olhos, aquela coisa tudo diferente, e em vez de eu agradecer o que Deus estava fazendo, da restauração do meu casamento, eu, como diz o outro, eu meio que dei uma freada na igreja. E aí trabalhava, e não dava tempo. Até que Jesus puxa a cordinha de novo. Aí sim começou. Elas já estavam grande, eu já estava, né, sofrendo com aquela a fugida deles para o mundo. E aí já comecei, né, a ministrar. Eu mandava text message, de mensagem de voz, falando, e orava, chegava de noite no quarto. Posso orar com você? Muitas vezes aquela oração fazia muito efeito naquela hora que as lágrimas desciam, principalmente na vida da minha menina. E aí eu falava assim, Jesus, até quando?
porque tem esse quebrantamento, mas nada, não volta. E aí eu sabia que Deus estava me ensinando algo mais, que eu tinha que descer mais um pouquinho, tinha que mergulhar mais um pouquinho, tinha que mudar mais um pouquinho. Porque às vezes a gente quer as bênçãos, mas não quer tirar um tempo para Deus, né? Hoje em dia, a vida da maioria das mulheres não tem tempo. Já sai no automático, deita no automático, porque, né, tá cansada. Isso é normal, mas não é normal se você não tem um tempo com Deus. Porque hoje mãe tem que ter uma vida no altar. Igual hoje não, essa semana minha menina falou comigo assim, porque ela falou assim, mãe, nossa, como é que eu vou fazer? Esse namoro tá assim, mas o meu passado me assombra. Falei com ela assim, olha, quando você sentir uma nova mulher em Deus, o seu passado não vai te assombrar. Aí eu falei, você quer um exemplo, um testemunho? Pega o meu. Pega o meu. O meu passado não me assombra. Eu não tenho vergonha do meu passado. E eu sei, aí eu falei com ela assim, eu sei quem eu sou dela. Aí ela disse, você é uma mãe maravilhosa. Eu falei, pois é. Então, descansa no Senhor. Você vai ter o mesmo testemunho para contar. Assim, olha, eu fiz isso, eu desobedeci minha mãe, mas eu me levantei através das orações da minha mãe. Então é isso que eu penso hoje. Mulheres, mães, têm que ter uma vida de oração. Por quê? Porque a oração hoje é a base de tudo. Palavra, oração e o testemunho. Mesmo que, se alguém... Hoje eu falo isso muito com as mulheres, amigas minhas que às vezes devem contar alguma experiência. Eu falei, gente, não deixa o passado te assombrar. Por quê? Nós vivemos debaixo de uma graça. Né? E a graça hoje, como nós ouvimos quarta-feira, a graça não é que ela não fala pra gente não pecar, né? Mas ela tampa aqueles pecados que você arrependeu, confessou e deixou. Não existe culpa. É um favor imerecido. Sim, minha amiga. Né? Nós não merecemos, mas ele nos deu de graça. Sim. Então é isso. É muito, sim, difícil, adolescente. Depois dos 20 é pior ainda, minha amiga. Mas eu te garanto, você mais o seu esposo que estão ali na liderança de kids, vocês têm um currículo aí lindo pela frente, são novos. Estou recebendo, glória a Deus. São novos e tem muito para dar. Então, assim, eu creio que os seus filhos, você vai saber lidar com o adolescente, com eles, né, já mais jovens. E eu creio que você vai colher aquilo que você está plantando. E mesmo se o mundo queira que não venha tragar, tem lá a semente. Vai germinar. Tem um leite hebreu lá. Amém. É o que a gente tem falado até nos nossos episódios, sabe, amor? Quando a gente vê uma criança, se a gente tem essa oportunidade, hoje a gente bate na tecla, né? Às vezes pais com crianças, bebezinhos, são negligentes com relação à criação dos filhos. Sim. Eu sei, eu sou consciente, não é que eu tenho medo, né? Deus já tem escrito, né, o plano dele na vida dos meus filhos. Só que eu sei que vai chegar uma hora que eles vão ter que ter as experiências deles. Sim. E às vezes isso pode acontecer. Sim. Eu fui uma adolescente que eu não desviei dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Né? Mas também tive umas coisas assim. Mas é porque eu digo assim, eu sou uma pessoa, eu penso assim, muito tranquila de se lidar. A igreja, para mim, mesmo que nós éramos numa igreja tradicional, porque não pode usar short, porque não pode usar calça, porque não pode usar brinco, isso nunca me deixou uma pessoa rebelde.
Tanto que depois que eu pude, eu demorei um tempão. Não era uma coisa que me fazia, né? Então eu sempre fui muito tranquila, muito da minha nesse aspecto. Mas eu sei que tem pessoas que já pela natureza já querem conhecer, já querem saber como é que é, né? O Mozo, né, meu esposo, foi mais além, foi um pouquinho mais longe, né? Também saiu um pouquinho, depois voltou. Então, acho que tudo isso são experiências. E hoje a gente pode realmente, quando a gente pode, sempre estar mostrando isso para eles, mesmo com a pouca idade deles, mas as coisas que eles já têm conhecimento, as histórias da Bíblia, por exemplo, que Jesus se batizou. Esses dias, né, a gente foi contar para eles que João Batista batizou Jesus. Daí eu fui lá, a mamãe já se batizou também, o papai, um dia vocês vão chegar também, vão se batizar. Então, assim a gente vai contando as experiências. Então, eu gosto muito, amor, de ouvir vocês, essas mães mais experientes, porque é realmente isso. Hoje tu pode chegar para tua filha de 26 anos e contar realmente tudo que tu viveu, os erros que tu cometeu, e ela vai te ver como você é hoje. Uma pessoa totalmente curada. Amém. Né? Com o coração curado e que não tem nenhum ressentimento com relação ao teu passado, com relação àquilo. Então, hoje ela te vê como uma heroína. Sim, e ver o meu relacionamento com meu esposo uma base, um exemplo, né? Aí ela de vez em quando pergunta, mãe, mas meu pai não briga? Eu falei, a gente briga, mas porque eu não vejo vocês brigando, mas o negócio vai ficando amadurecendo. Sim, mas eu sei que hoje eu tô vivendo as promessas que Deus fez há 20 anos atrás. E para viver essas promessas, a gente tem que passar nesse processo, nessas moendas aí. Você falou comigo, que você teve um testemunho que você contou nas mulheres. O testemunho é que com esse desenrolar da minha história, eu me sentia mega culpado com tudo que estava acontecendo com eles. Era minha culpa, era porque eu errei e eu fiquei muito ruim de saúde, fiquei para morrer, né? Uma vez eu fui até para emergência de ambulância. Meu esposo pensou que eu ia morrer. eu achei, e aquilo ali ia me consumindo. Aquela culpa. Aquela coisa assim que precisava de cura, porque não você fez errado, você tá, como é que é? Você tá colhendo. Tá colhendo o que você plantou, e você plantou na vida dos seus filhos. E eu esquecia do que eu já tinha orado, o que eu já tinha ministrado na minha vida, que já não existia, né, a culpa, não existia a maldição, e eu fui adoecendo com aquilo, fui adoecendo, até que Deus falou assim, ei, tá na hora de levantar, mas Deus precisou deixar eu passar por uma cirurgia. Hoje eu tenho um hip replacement no lado direito, uma prótese de titânio. E aí, toda vez que eu falo esse testemunho, eu falo assim, gente, ele deixou essa marca para eu nunca esquecer o que ele fez na minha vida. Porque toda vez que eu, né, lembrar, tem uma marca aqui que Jesus deixou para mim, falar assim, ei, você é minha, você não tem culpa, os seus filhos são meus, sua casa é minha, seu esposo é meu, eu que direciono a sua vida, é eu que faço, é eu que, né? Porque a gente, mãe, tem isso, amiga, tem esse querer de poder resolver tudo no braço, né? Eu faço, você não pode, eu faço. E até que Jesus fala assim, não é assim, não é você que faz, não é na força do seu braço, calma aí, que é eu que cuido, é eu que tô zelando, é eu que tô fazendo, é eu que tô moldando. E aí hoje para a glória do nome dele, eu tô vendo frutos disso tudo que nós vivemos aí numa história de 30 anos de casado, com 4 de namoro, 34 anos de convivência, para a glória de Deus, e a gente tá aí, glória,
com um netinho de 10 meses, que é uma graça, o Beni, e moram comigo. Uma experiência muito gostosa, mas eu tô protegendo ele só com as minhas orações, com as minhas ministrações, e tô deixando a mãe educar para ela ter a experiência dela. Dela também, né, amor? Então, tu nessa posição de avó hoje, como tu se vê? Uma avó que gosta de zelar, de cuidar, mas mais de longe. Não quero intrometer na criação, porque eu quero que eles tenham a experiência deles. Porque o meu filho tem 30 anos e ela tem 20, 25. São muito novos. Então, eles precisam amadurecer. E eu sei que com esses 10 meses da vida do Beni, já amadureceram bastante. Então, eu tenho muito que amadurecer, mas já amadureceram bastante. São cuidadosos, são zelosos com a criança. Então, eu quero que eles tenham a experiência deles para contar. Aí, falar assim, não, a vovó que cuidou. Não, a mamãe e o papai cuidou. A vovó cuidou na oração, no cuidado, no amor. No que precisar, no né, que amor? Precisar. Se eles quiserem, estou aqui. Literalmente, estou ali do lado. O que vocês precisarem. Amor, e esse amor? Todo mundo fala que o amor de avó é aquele amor mais doce, é um amor também mais tranquilo, porque... É verdade isso? É verdade, é verdade. É um amor protetor. E, inclusive, assim... É engraçado que o meu neto é xerox do meu menino. Mas em tudo, assim, o xerox mesmo. Hoje a gente pegou 2 fotinhas de 20 e poucos anos atrás e colocou agora. Gente, é muito, muito parecido. Então eu tô revendo o meu filho crescer. Então, assim, e é um amor mesmo gostoso. Faz a gente rever alguns também os conceitos de amar, de cuidar. É muito bom, é muito bom. Vale a pena ser vó, tá, amiga? Você vai ser uma avó nova também, amiga. Ai, amor, eu não sei, igual você, não. Eu fui mãe um pouquinho mais tarde. O Noah nasceu e eu tive 28. Se eu tivesse tido filho quando eu casei, eu fico pensando até hoje, mas o Senhor sabe tudo, né? Eu amei ser mãe aos 28. Porque eu achei que eu estava realmente preparada, né? Entre aspas, que a gente nunca tá, né? Mas verdade. Nunca tá preparada. Você imagina eu com 17 anos? Não! Daí eu fico imaginando, gente, se eu casei com 19, a gente começou a namorar, eu tinha 15. Uau! E casei aos 19, 4 anos de namoro também. Então, se eu já tivesse tido, né, algum filho, nossa, já ia estar com um rapaz aí, né? Uma moça. Ou uma moça, mas Deus, né, não permitiu, levou para outro lado, fui estudar, fui fazer minha faculdade, e quando eu disse, né, na verdade foi mais, o corajoso foi o moço, porque o meu negócio era isso, o negócio não é a criança, ela nasce, a roupa você escolhe, filho vem aqui, vai para a escola, levanta, escova o dente. Os cuidados com uma criança é tudo tranquilo, tá aqui nas tuas mãos. Eu acho que por isso vem aquilo que tu estavas falando, amor, com relação a que a gente é mãe, acha que tudo a gente consegue no braço, né? Por quê? Porque realmente, quando eles são bebezinhos assim, a não ser que acontece talvez uma coisa de uma doença que você participa, né, de um milagre na vida e tudo mais, mas até então você acha que realmente tudo que teu filho vivencia, tudo que teu filho é pela força do seu braço. Sim, até uns 10 anos. Quando dá 10 anos, eu falo, mãe, eu não quero essa camisa mais não. Isso. Eu não visto isso mais. Beleza, não. daí quando eu pensava assim, vamos ter filho, eu já pensava assim, ó, adolescência. Eu nunca pensei assim na fase de criança, né? Por mais que as mães que possam estar nos vendo agora, sabe que é exaustivo esses primeiros... É o que eu digo sempre, assim, eu que tive 2 filhos muito pertinhos, né, 1 ano e 5 meses, eu passei, vamos supor, 5 anos inteira para eles, né, amamentando um, depois amamentando o outro, uma gravidez, depois outra, com um bebezinho, então foram 5 anos praticamente muito intenso, e daquele cansaço físico, né, que também te leva a um cansaço mental,
Porque você não dorme à noite, enquanto um dorme, o outro acorda, e assim você vai. E a gente, com o marido aqui que trabalha, poupando também eles, por mais que queiram nos ajudar, né? Mas quando você chega à adolescência, né, amor? Por isso que é bom de trocar essas experiências, a gente vê que o quê? Ou tu vai pro joelho, minha querida, ou o negócio vai ficar feio, né? Se você não fez isso na infância, o melhor seria, claro. Mas se você não fez, não tem outra escolha. Não tem. Né? O mundo jaz do maligno, tá tudo aí na mãozinha deles, tá tudo de livre acesso. Sim. Né? A internet, é celular, é tablet. Eles vão para a escola, como eu já falei aqui, o Noah foi pro kindergarten, já veio com um computador debaixo do braço. Jesus. Né? Porque lá eles têm aula de computação. Mas aí o computador tem o YouTube, que tem acesso. E agora ele aprendeu que ele não sabe escrever ainda as coisas, né? Então ele aperta assim, ele fala. Uau. E daí faz a busca. Uau. Eu não tive isso, graças a Deus. Entendeu? Então hoje está mais livre acesso. Então as crianças, eu acho que estão se tornando adolescentes até mais cedo. Né? Uns adolescentes de 10 anos atrás, hoje são as nossas crianças, talvez. Porque eu mesmo fui ter celular, eu já estava no ensino médio. Quando a minha mãe me deu o baby. Né? Meu primeiro celular. Então hoje não. Hoje, às vezes, a gente vê crianças aí, né, que novinhas já com celular. O problema das escolas são os celulares dentro de sala de aula, são crianças tirando foto de outras crianças, né, as próprias crianças ali envolvidas. E hoje você vê como a inocência, a pureza das crianças estão realmente sendo pegadas e jogadas fora. Sim. Sim. Né? Com 9 anos, 6, 8, né? 7, 8, elas estão tendo acesso a coisas que às vezes a gente com 16 não tinha. Porque pra gente ter, falando de mim, né, amor? Tu pode ser ainda um pouquinho mais, né? Mas eu falando de mim, para eu ter acesso a uma educação sexual, a gente tinha que ir pra biblioteca. Uau. Pegar um livro de biologia. Eu não tive isso não, amiga. Né? Eu tive, né, como diz outro, na prática, porque 17 anos, imagina, 30 anos atrás, mãe nunca falou. Nunca falou. Não. A minha mãe também, assim, nunca falou dessas muitas coisas comigo, mas daí a gente já tinha acesso na escola, pelo menos, né? A professora de biologia falava e nós íamos, eu lembro de eu e uma amiga, nós indo lá para a biblioteca, vendo os livros e, nossa, meu Deus, aqueles negócios, né? Como é que funcionam as coisas. Hoje não. Hoje eles não têm nem o trabalho disso, né? Hoje como faz o Noah. Se ele aprender uma palavra nova que ele não sabe o que é, ele aperta ali o botãozinho do Google e fala que vai dar a explicação do que é. E se nós, como pais, não ficarmos atentos a isso, que explicação é essa que o Google vai dar? Porque esses dias eu estava até falando de uma inteligência artificial que agora lançaram. E eu fui fazer um teste nessa inteligência artificial, que você coloca lá as coisas, ela vai te respondendo. E eu comecei a fazer perguntas com o âmbito cristão. Uhum. Por exemplo, na maternidade cristã, como seria uma mãe cristã? Botei lá, na inteligência artificial. Daí ela começou a me botar alguns pontos, porém, ela dizia assim, esses pontos são muito tradicionais, muito fortes, então hoje nós estamos prezando mais pela independência, pela autonomia, por toda uma questão aí que a educação positiva tem colocado, né, nessa nova geração de mães. E eu, por um tempo, também me deixei levar por isso. Só que é aquele negócio, como você falou, né, amor? A semente foi lançada. Uhum. Então, até compartilhei naquele dia na live sobre educação de filhos, que eu, quando me vi mãe, mesmo cristã, me vi com tantos conteúdos ali à minha disposição, que eu fiquei, Jesus, onde eu vou agora? Onde eu vou agora? Porém, quando eu começava a ler algumas coisas, eu dizia, não, isso aí não é para mim. Isso aí não é assim. Ou quando eu botava alguma coisa em prática,
algo, que a gente sabe que é o Espírito Santo, né? Me acusava de alguma maneira, dizia, não é assim que tem que fazer. Então hoje eu creio que, como você falou, né, amor, é oração, é jejum, é a vida dos nossos filhos, é nos colocar no altar do Senhor. Verdade. Para que Ele nos dê sabedoria, discernimento, porque daqui a pouco as crianças vão estar nos fazendo perguntas que, se a gente não tiver o conhecimento e não souber com agilidade, talvez, responder, eles vão procurar no Google. É muito fácil, acesso em tudo. Né? Eles não vão ficar esperando uma semana para a gente dizer o que é. Verdade. Hoje em dia, graças a Deus, lá em casa, o meu menino não deu pro filho, não. Hoje em dia, você dá desenho para criança de 6 meses, se interter e tal. E dali de 6 meses em diante, já começa a aprender. E se vicia naquele... E hoje em dia, igual muitas vezes lá na igreja, o pastor André já falou. Hoje em dia, o celular é uma babá, né, das crianças. Porque serve para a criança como diz outro, se interter. E quando seu filho, por exemplo, você leva uma criança para a igreja e quando ela estiver dentro da igreja, você dá o celular para ela interter. Aí ela fica ali naquele celular. E ela vai criando memórias. Aí quando ela for adolescente, ela vai falar assim, eu estive na igreja? Não lembra. Por quê? A mente dela ficou ali naquele celular. Na tela ali. E aí? Então, hoje em dia, que eu creio que a maioria, né, do seu público é cristão, e o que não seja também, todos hoje têm acesso à palavra de Deus, tanto na internet. Procura ter uma semente, como diz outros, genuína, sem agrotóxico, para você plantar na vida do seu filho. Porque se você não plantar, a colheita não vai ser boa. Que realmente se você plantar, você colhe. Então, se você plantou ali direitinho, foi uma mãe que plantou ali e sabe que você vai colher. Amor, uma curiosidade que eu tenho com relação no teu caso, que já tem filhos mais adultos, né? Hoje, eles conversam contigo várias coisas, eles te pedem conselhos, tipo, que tipo de criação que você deu que deixou assim para eles porque eu tenho um pouco de receio disso. Eu digo, meu Deus, que meus filhos me vejam como uma referência, que eles assim, realmente, estou desesperado, vou buscar com a minha mãe. Teus filhos têm assim uma coisa assim? O meu menino não, né? Não. Mas com o pai assim também. Ele é mais fechado, já é Ele é mais fechado. Eu não sei se com o pai, não sei não. Mas se só os dois lá, não me falaram nada não. A minha menina, hoje em dia, ela conversa muito comigo. Mas antes, não, era bem fechada, queria, tipo assim, por quê? Chegou aqui logo, né, pra escola e chegou com 9, 8 anos, então... Aí logo ficou adolescente, 11, 12. Então lá na escola já sabia tudo. Então ela queria esconder o que ela sabia. Mas eu sabia que ela sabia. Entendeu? Mãe sempre sabe. Sempre sabe. E mãe sabe no olhar. Se tá mentindo, o que tá falando, o que quer saber. Mas hoje em dia, sim. Hoje em dia, ela não tem vergonha de falar, de perguntar e de expor. E hoje em dia, tem mais liberdade. Não tem aquele tabu de falar as coisas, né? Mas tu acha que realmente, porque antes tu gerou isso neles, um tabu, pela tua criação? Sim, gerei esse tabu pela minha criação. E também por estar mais puxada, querer, né? O controle, né? O controle, igual eu falei, né? Na força do meu braço, do meu jeito, daquele, né? É assim, 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 assim. Assim não é certo, assim é...
né? Se não pode, isso não pode. E você não é qualquer um, né? Como toda mãe. Mas aí você tem que, como é adolescente, como é jovem, você tem que dar o tempo. Dar um tempo mesmo, porque você não vai bater de frente com o jovem. Quando é criança, adolescente, você controla. Você fala, não pode, você vai ali, eu vou te buscar, você vai voltar na... Mas como é que você fala com um adolescente que já tem um carro? 16 anos, adolescente tem carro, minha amiga. 16 anos. Já trabalha, já tem dinheiro. Como é que você vai falar assim, olha, você, né? Lá em casa, sempre eles respeitaram o horário de chegar e tal. Aí começou depois do 21, aí já não tinha mais horário, né? Aí você tem que deixar, por quê? Você tem que prezar pela paz. E outra, também porque você também tem que descansar, amiga. Se você não descansar no Senhor... Até aqui eu fiz, né? Até aqui eu fiz. Aqui agora... É com o Senhor. É com o Senhor. E é assim. E eu tenho aprendido muito, 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 muito com nossos pastores a descansar mesmo. Porque que experiência tão grande que eu já tive. Nossa, eu ficava preocupada com a Caroline. Ela gosta muito de viajar na Flórida. Um feriado tá lá na Flórida. Um feriado tá na Flórida. Eu falei, Jesus. Aí a pastora mesmo fala, Keila, você já fez. Agora é ela, minha filha. Descansa. Você não tem mais poder de controlar mais ninguém. Acabou. Você já controlou aí até os 15, 17. Agora é ela. Você já plantou. Você plantou, não plantou? Falei, você tem certeza que você plantou? Tenho. Então agora deixa. Que essa semente vai germinar. E eu tô vendo ela brotar, para a glória de Deus. Amém, meu amor. Mas não é fácil, minha amiga, não é fácil. Adolescente, é melhor você cuidar até uns 8, 10 anos, 12 você controla, 13, 14, 15. Passou dos 15, você já não consegue controlar 100%. Porque tá dentro da sua casa, ainda você, né? Mas aí, 17 já sai, já... Tem as amizades. Tem as amizades, já tem o seu dinheiro, já tem, né? É mais difícil. Mas não é impossível, porque eu conheço famílias que têm filhos grandes, com 18, 19, que ainda eles estão ali assim, ó, regradinho, faz o que a mãe, né? Que a mãe no Brasil, né? Não é aqui, é diferente. Mas... que aqui a cultura também já leva aquele adolescente com 16 anos a já querer, na verdade, o rumo de sair de casa. Sim. A Carol saiu logo cedo? Hoje ela não mora mais com você. Mora. Ela saiu. Saiu 2 vezes. 2 vezes. Mas 2 vezes voltou e hoje mora. Mas ela... Eu sabia que, como diz outro, que ia voltar. E agora eu creio que vai sair agora só casada. E o outro casou. E ficou? Não, ele foi. Foi morar, morou. E eles pediram a casa deles lá e eles não tinham... Nessa época que teve aqui. Sim. Achava aluguel, casa. Não tem, né? Aí voltou. Até agora tá ruim, né? Tá muito ruim. Um aluguel. Mas é isso, minha amiga. Não é fácil. Filhos... É herança, é coisa boa, é aquilo tipo assim, que você tem para você até que eles formam a família deles. A família deles. O amor, e esse agora vamos partir um pouquinho para o ministério. Você estava falando, né, que tu anda atendendo algumas mulheres. Então, como é que... Não sei disso... Como que tu tá fazendo isso? O que tu tem trabalhado Lá na igreja tem um novo ministério. Ok. De rede de apoio a mulheres. Tá, amor. Tu tá fazendo parte desse ministério. Sim. Ok. E a Érica, a psicóloga Érica, tem um trabalho maravilhoso. Ela é a líder. Então, a gente... tem lá na igreja essa rede de apoio dessas mulheres. Então, a gente pega essas mulheres e conta
às vezes, se preciso, o testemunho da gente e serve para edificar. Muitas vezes não precisa ser lá da igreja, chega, né, até a gente e fala, eu estou vivendo isso, isso e isso, e a gente, né, vê a direção de Deus, se é a hora de compartilhar isso, e se vai edificar a vida da pessoa, porque o testemunho meu serve para edificar, mas quando uma pessoa vence aquilo e ela tem o testemunho dela, é aquele testemunho dela que cura a vida dela. É isso que eu aprendi. Então, eu falo o meu testemunho para edificar a vida de outras. Então, tá muito forte isso lá na igreja. Essa rede está no início. A Érica está trabalhando. Ela até criou um website ontem. Tem muita coisa boa para mulheres que sofrem de algum abuso, tá lá no website dela. Então, ela é uma psicóloga. Então, esse projeto é voltado para mulheres, mas só, claro, mas é com relação a abuso emocional, físico, violência doméstica, abuso psicológico também, né? Sim. Mas então, todas as pessoas, mulheres que tiverem se sentindo e precisando de ajuda de alguma forma, pode procurar o projeto. Pode procurar a Érica e ela vai encaminhar direitinho. Hoje vocês estão em quantas mulheres? Lá na igreja tá 8 voluntárias. E a gente tá trabalhando e orando e Deus está fazendo. A gente está tendo um plantão terça-feira, de 5 a 7, às vezes tem, às vezes não tem. E tá sendo... Conforme a demanda, né? Isso. Deus tem mandado e tem trabalhado na vida das mulheres lá, através da vida da Érica, né, direcionada ali pela vida da pastora. Ai, que lindo, amor. E no voluntariado? Hoje você está como líder, junto com seu esposo, ali da equipe de voluntariado, com toda a recepção. O que mais que engloba, amor? Estacionamento... Tudo, na verdade. O voluntariado caiu assim pra gente como Deus, porque eu nunca tive cargo nenhum na igreja, né, e nem eu, nem o Marcos, e o pastor chegou pra gente e perguntou se a gente aceitaria, que os outros líderes estavam se afastando por motivos particulares lá, e a gente falou, aí eu falei, eu vou esperar, pensei assim, no dia que ele falou, eu vou esperar o Marcos falar, né, que o que ele falar, ele que é o sacerdote da casa, mas querendo que ele falasse sim, né, porque era um sonho, a gente trabalhar dentro da igreja, na obra, mas não nesse cargo, porque é um cargo, assim, não é pesado, é um cargo que... Muita responsabilidade. Isso. Eu vejo assim como cartão de visita da igreja. Sim. Né? Que eu te conheço da igreja, né, amor? E vamos mostrar aqui para as pessoas, quando a gente chega lá, é realmente essa pessoa, esse sorriso, esse abraço, né? Sempre com uma palavra de Deus para nossa vida, sempre já querendo orar, interceder, porque eu creio que tu tens, né, amor, isso contigo, esse ministério de intercessão. Glória a Deus. Né, contigo, e onde a gente tá, já tem uma palavra de bênção, e a recepção ali, o estacionamento é o cartão de visita da igreja. Sim. Então, quando eu vi você ali também na frente, eu disse, nossa, mas é a cara daquilo. Pois é, o pastor chamou a gente para conversar e a gente entendeu que, quer dizer, o Marcos entendeu que era Deus, porque ele teve um sonho onde ele não tinha entendido o sonho, que ele colhia um rapaz teve um sonho com ele, que ele colhia muitas espigas de trigo. É isso, espiga que fala? Não sei. Ele juntava igual os trigos, fechos, isso, de trigo, e guardava. E aí uma amiga nossa falou assim, olha, é muita benção, ou material
ou ministerial. Aí eu falei, mas ministerial? Nós não temos nenhum ministério. O Marco não tem nenhum ministério. E aí a gente ficou sobre isso. Aí o pastor chegou e falou. E o Marco entendeu que era isso. E ele falou, não, pastor, olha, eu não tenho experiência, mas eu amo a igreja. Se o senhor me ajudar, eu tô aqui para aprender e tô aqui para somar. E a gente vai, aceita. Aí o pastor se aceita, que eu também não tenho experiência nenhuma, mas eu amo a igreja e respeito o que o senhor carrega, mas a pastora, respeito a visão da igreja, respeito a cultura, amo. E estamos aí junto. E a gente acho que tem 2, 3 meses que a gente está lá e a gente tem intercedido muito para a obra e a gente tem feito o nosso melhor. E Deus tem honrado, eu creio. Isso que tu tem visto, né, amor? Você começa a fazer as coisas de Deus. E aí você entende o porquê, a paciência, o que você teve que aguentar calada. É muito detalhe, muito detalhinho. Pessoas, como lidar com pessoas, como eu tive paciência com os meus filhos. Faz parte disso tudo. Deus moldou, porque eu era nervosa, queria, né, resolver tudo. Agora, Deus foi mudando a minha mente, mudando. Para mim estar ali hoje, eu tenho certeza que é por isso que Deus colocou a gente ali. Para que Ele moldou a nossa família, mudou o nosso casamento, mudou a minha vida, o meu espírito, o meu jeito de pensar, de resolver as coisas, de colocar Deus em primeiro lugar, em tudo. Então, assim, hoje eu tô vendo, assim, olha, Deus preparou a gente para aquilo ali. A paciência, tudo, Deus, aquilo ali que Deus queria. Então, a gente está ali para somar, para ajudar, para receber, para servir. A gente está ali para servir, porque se nós não tivermos um coração igual de Jesus, que Jesus serviu, e aí? A gente quer ser discípulo e fazer discípulo. É verdade. É porque de nós mesmos, igual eu e o Marcos falam, de nós mesmos nós não temos nada. Nós temos a Keila lá do IP, o Marco lá do IP, lá de Valadares, mas é a graça dele que nos sustenta. De nós mesmos, realmente nós não temos nada, mas é ele que tem sustentado a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério. Quem diria eu falar o nosso ministério? É muito engraçado, né? Alguém falou assim, faz isso, porque você tem que falar que você é a líder. Eu falei, gente, essa palavra é muito forte. Então, deixa eu me acostumar primeiro, depois a gente falar essa palavra. Vamos, como diz o outro aqui, vamos nós, assim, iguais. Não vai falar liderança ainda, não. Aí eu tô lendo um livro e tá sendo muito bom. E a gente está aprendendo. Crescendo, né, amor? Vai se aperfeiçoando. Quando a gente fala assim que realmente primeiro as coisas de Deus e das demais serão acrescentadas. Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, mas vocês estão falando só de ministério, só porque estão lá dentro da igreja? Não. Às vezes não. Às vezes é só você realmente, se você é uma mãe aí de bebê cansada, exausta dentro da sua casa, coloque Deus em primeiro lugar. Sim. Né? E nós, né, hoje eu tô lá no Kids, a Keila tá ali no voluntariado e a gente trabalha junto, graças a Deus, uma equipe maravilhosa, um ajuda o outro, né, amor? Estamos sempre se esbarrando ali, se encontrando, mas é realmente isso. Às vezes a gente tá cansada, né, mas vamos lá, vamos servir com um sorriso no rosto, vamos servir as pessoas como Jesus quer que nós façamos e quando às vezes a gente sai de lá com testemunhos incríveis. Sim. Como às vezes já recebi das meninas que servem ali com a gente no berçário. Bianca, eu vim servir. Esse dia estava muito difícil para mim, mas eu vim, não sei o quê. Eu saí daqui, eu recebi uma ligação de um emprego. Então, assim, você vai recebendo os testemunhos que tu diz, gente, é isso. É isso. As pessoas às vezes estão ansiosas, estão esperando algo.
mas vai fazer as coisas para Deus, vai servir com o coração, vai estar ali de bom grado, que as demais coisas serão acrescentadas. Verdade, verdade. A gente é igual, eu tava vindo para cá e a minha irmã me ligou e falou assim, aonde você tá indo? Eu falei, eu tô indo lá na Bianca. Aí a minha irmã, a Bianca lá da Kids, aí... É o máximo, ela é o máximo. Aí eu falei, Aí ela falou assim, nossa, eu sou fã. E o Marco falou assim, você que é fã não é o Sebastião, não, o Sebastião que é a Kids. Não, eu que sou fã dela. Você fala pra ela. Eu falei, pode deixar que eu vou falar que você é fã dela. Então, tipo assim, a gente, sem a gente querer, alguém espelha, a gente vê a gente como os outros, a gente é espelho pra alguém. Não, esses dias eu disse pro moço, amor, tô entrando na igreja agora e as pessoas estão fazendo assim pra mim, ó. Tipo assim, todos felizes, tia assim, talvez. Bianca. Não, tia Bianca, às vezes estão vendo também o nosso conteúdo, né? Porque as mídias Com sociais, certeza. às vezes o Instagram da igreja compartilha, a pastora às vezes compartilha, Sim. vocês mesmo da igreja, né? Então as pessoas começam a ver a gente, não conhecem pessoalmente, mas vê nas mídias sociais. Vê o ministério, né? Ver a palavra que é forte, e já que começa sai daqui. assim, ó. Né? Tipo assim. Não, e se identifica, se né? identificando com a gente. Então eu digo pro moço, eu também sempre fui assim. Quando eu peguei o ministério, eu digo, ai gente, não gosto de líder. É muito assim, superior. Depois a gente vai aprendendo que a gente precisa. Não é uma questão de ser superior. É uma questão que às vezes precisa, né? Você assumir esse papel. Né? Precisa de uma liderança. Então você vai aprendendo aos poucos, mas eu também tinha esse receio de falar, eu sou líder, não gosto disso, né? Mas é isso, as pessoas vão se espelhando na gente, né, amor, como tu falou, igual eu, sempre te vejo ali na porta, eu sei que a gente não tem um contato, um convívio diário, não. Mas a gente sempre conversa quando, né, estamos juntas, às vezes, né, ali no telefone, Instagram, né, sempre trocando figurinha, trocando experiência, e realmente eu respeito o que você carrega, que eu creio que é incrível, que eu vejo Deus na tua vida. Amém, glória a Deus. Amor, e agradeço muito de você ter vindo aqui hoje. Amém. Né, compartilhado aí conosco toda essa sua experiência de vida, juntamente com o Marcos. Obrigada, gente. Agradeço muito, muito mesmo. Queria que tu falasse aí, amor, uma palavra final aí para essa mãe exausta, que tá aí, às vezes, não vendo uma luz no fim do túnel. O que eu faço, pelo amor de Deus? Às vezes a gente recebe umas mensagens assim, ai, meu filho tá isso, meu filho tá aquilo, meu filho não escuta. Bianca, me ajuda, por favor. O quê, Keila? Olha, eu quero transmitir a mesma palavra que eu recebi. Você plantou, tem um leite hebreu ali, você descansa, mas tem que descansar mesmo. E o que você falou hoje também, agora no finalzinho, faz a vontade de Deus e as outras coisas vai ser acrescentadas. Porque nós, mãe, temos esse defeito e qualidade de querer um filho perfeito. Uhum. E não existe essa perfeição assim. A gente quer que o nosso filho seja o melhor, não é errado. Uhum. Que seja o primeiro, não é errado. Mas respeite a palavra que Deus tem para sua casa. Espera na promessa que Deus tem para sua casa. Deus tem uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Seja lá que demore 20 anos para cumprir. Ele cumpre. Mas às vezes nós que retardamos esses 20 anos aí. Então que a gente seja mães, mas que esteja focado na palavra, na oração, no jejum e no descansar, porque não é a gente que faz. Nós, mãe, tem isso. Quer fazer, quer acontecer, e não é nosso. E não é a nossa palavra. Eu também aprendi isso muito. Porque a gente fala, olha, não é assim, 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 não faz isso, que você não é assim, não é assim. Nós não temos o poder do Espírito Santo de convencer nenhuma criança que abaixo aí de 10 anos ainda
né? Nós temos. Eu estou falando de já adolescente, de repente, uma adolescente já que já está começando a querer. Hoje em dia, com 12 anos, já está querendo, né? Então, quem convence é o Espírito Santo. Então, descansa que Deus faz. E seja mãe, amar. E seja mãe mesmo, que mãe é aquela que intercede. É igual aquele projeto, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É verdade. Obrigada, meu amor. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Muito, eu muito, agradeço. Muito. Gente, estamos aqui finalizando esse bate-papo. A Keila esteve aqui abrindo o coração dela com as experiências dela. Então a gente vê que a cada bate-papo as coisas vão fechando, né? Tudo vai se encaixando. É a oração, é a busca pelo Espírito Santo, é a intercessão na vida dos nossos filhos, é realmente estarmos presentes, criarmos com amor, que as demais coisas serão acrescentadas. Verdade. Deus está do nosso lado. Ele não ia nos dar os nossos filhos se não soubesse das nossas capacidades em criá-los. Verdade. Então descanse neles, descanse no Senhor, que Ele fará por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima. Até!